Livro 2. A igualdade na Trindade. Nas missões do Filho e do Espírito Santo, os enviados não são inferiores ao Pai. Inseparabilidade de operações na Trindade. Prólogo. Quando os homens investigam sobre Deus e aplicam-se à compreensão da Trindade, dentro das limitações humanas, experimentam sérias dificuldades, seja por causa do olhar da mente que empreende a penetração de luz inacessível, seja devido aos muitos e variados modos de expressão das Escrituras Sagradas, perante as quais a alma, segundo penso, deve humilhar-se, para que possa brilhar, iluminada pela graça de Cristo. Aqueles que chegam a uma certeza, após dissiparem todas as suas dúvidas, devem desculpar com indulgência os que ainda vagueiam na investigação de tão grande mistério. Mas há duas coisas dificilmente toleráveis no erro humano. São elas, a presunção, antes de ser esclarecida a verdade, e a obstinação no erro, fruto da presunção, após a manifestação da verdade. Se Deus, como suplico e espero, me defender e me proteger, com o escudo da sua santa vontade, SL 5,13, e com a graça de sua misericórdia, desses dois defeitos, frontalmente hostis à procura da verdade e à pesquisa nos livros santos, não serei indolente na investigação da essência divina, tanto pelas Escrituras, como pela via das coisas criadas. Ambas as fontes são oferecidas à nossa consideração com a finalidade de que o amemos ao investigarmos, pois Ele mesmo inspirou as Escrituras e fez as criaturas. Não vacilarei em emitir minha opinião, a qual mais desejo seja apreciada pelos de reta intenção, do que temos seja alvo da mordida dos perversos. Pois a muito modesta e formosíssima caridade compraz-se com alegria no olhar da pomba, mas quanto aos dentes caninos, ou ela os evita pela humildade cautelosa, ou faz recuar pela luz da verdade sólida. Prefiro ser criticado por qualquer um, a ser louvado pelo que era ou adula. Quem ama a verdade não se atemoriza perante o crítico, pois ele ou critica como o amigo, ou como o inimigo. Se insultar como inimigo, tolerar-se-á, porém, se enganar como amigo, merecerá ser doutrinado e caso nos ensine, merecerá ser escutado. Mas o que louva, errando, confirma o nosso erro, e o adulador incita-nos mais ainda ao erro. Portanto, corrija-me o justo e repreenda-me, o óleo, porém, do pecador não ungirá minha cabeça, SL 140,5. Capítulo 1. A doutrina sobre o Filho de Deus em duas regras. 3 Gêneros de expressões. Há uma regra canônica, disseminada nas Escrituras e adotada pelos doutos compreender como o Filho de Deus é igual ao Pai na condição divina que possui, e inferior ao Pai, na natureza humana que assumiu. E como nessa natureza humana, ele é inferior não somente ao Pai e ao Espírito Santo, mas também a si mesmo, não pelo que foi, mas pelo que é, pois, ao assumir a forma de servo, não perdeu sua forma divina, de acordo com os ensinamentos das Escrituras que já mencionamos no livro anterior. Há, porém, em diversos oráculos divinos, certas expressões que oferecem ambiguidade com relação à regra a que se refere, se aquela pela qual entendemos que o Filho é inferior na forma de criatura assumida, ou se a outra, pela qual entendemos que o Filho não é inferior ao Pai, mas igual, embora seja Deus de Deus, luz de luz. Dizemos, com efeito, que o Filho é Deus de Deus, mas dizemos que o Pai é simplesmente Deus, e não Deus de Deus. Está claro, portanto, que o Filho tem alguém de quem procede e do qual é filho, o Pai, porém, não tem um filho do qual proceda, mas apenas do qual é Pai. Todo filho recebe do Pai o ser, e é filho com relação a seu Pai, nenhum pai recebe do filho o ser, mas é pai com relação ao filho. Com efeito,
passagens nas Escrituras sobre o Pai e o Filho que revelam a sua unidade e igualdade de essência, como, eu e o Pai somos um e, ele tinha a condição divina, e não considerou o ser igual a Deus como algo a que se apegar ciosamente, e outras semelhantes. Há outras, porém, mostrando que o Filho é inferior ao Pai pela condição de servo, isto é, por ter assumido a substância de criatura mutável e humana, como, porque o Pai é maior do que eu e, porque o Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo julgamento. Consequentemente é acrescentado um pouco depois, e lhe deu o poder de julgar, porque é filho do homem. Outras passagens, no entanto, não revelam nem a inferioridade nem a igualdade, mas apenas afirmam sua procedência do Pai, assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo e, o Filho por si mesmo nada pode fazer, mas só aquilo que vê o Pai fazer. Se esta última afirmação quisesse dizer que o Filho é menor na forma assumida de criatura, teríamos que concluir que o Pai teve de ser o primeiro a andar sobre as águas, ou a abrir os olhos de algum outro cego de nascença com saliva e barro, ou a fazer as demais coisas que o Filho encarnado fez entre os homens. Só assim poderia ele ter feito essas coisas, pois disse que o Filho nada poderia fazer, se não visse o Pai executá-las. Quem é vítima de desvario tal, que assim pense. Resta, portanto, admitir que o Senhor assim afirmou para significar que a vida do Filho é imutável como a do Pai, mas que o Filho é do Pai, e que há inseparabilidade de operações entre o Pai e o Filho. Mas a atuação do Filho é daquele de quem possui o ser, isto é, do Pai, e de tal modo o Filho vê o Pai, que pelo fato de vê-lo, por isso mesmo, é Filho. Não há diferença entre ser do Pai, isto é, nascer do Pai e ver o Pai, ou ver o Pai atuar, atuando junto com o Pai, mas não por si mesmo, pois, não se gerou a si mesmo. Portanto, aquilo que vir o Pai fazer, isso o faz também o Filho, significa que é do Pai. Não se pode fazer comparação com o pintor que reproduz figuras tais como as vê pintadas por outro, nem com a mão que reproduz as letras ditadas pela mente, mas, conforme disse, tudo o que o Pai faz, o Filho o faz igualmente. Ao dizer tudo e igualmente, indica a inseparabilidade e a igualdade de operação entre o Pai e o Filho, mas é do Pai que recebe sua ação. Eis porque o Filho nada pode fazer por si mesmo, a não ser o que vê o Pai fazer. Devido a essa regra, segundo a qual ensinam as Escrituras que um não é inferior ao outro, mas revelam apenas quem procede de quem, alguns entenderam que o Filho é inferior ao Pai. Entretanto, alguns de nossos escritores, não bastante doutos, não eruditos nesses assuntos, quando tentam aplicar aquelas palavras a Cristo, conforme a condição de servo, confundem-se, ao perceber que não são seguidos pelos homens de reta razão. Para que isso não aconteça, devemos nos ater àquela regra nesse sentido de que o Filho não é inferior ao Pai, mas vem do Pai. Aquelas expressões mencionadas acima não atestam desigualdade, mas sim geração. Capítulo 2. As duas regras e a compreensão sobre o Filho. Como comecei a dizer, há certas expressões nos livros santos, de tal modo formuladas que dificultam a percepção sobre o que se referem. Não se tem certeza se dizem respeito ao Filho como inferior ao Pai pela natureza humana assumida, ou se a ele como igual ao Pai, embora indiquem que ele procede do Pai. Parece-me que, se o sentido é ambíguo dificultando a explicação ou a diferenciação podem, no entanto, ser entendidas sem maior perigo, tendo como base qualquer das regras. Por exemplo, a afirmação, minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Pode ser aplicada à forma de servo, como já discorremos no livro anterior, e também à forma de Deus, na qual é igual ao Pai, embora proceda do Pai. Com efeito, na forma de Deus, não é uma realidade ser filho e outra ter sua vida, pois o Filho é a própria vida.
Não é também uma realidade ser filho e outra ser doutrina, pois o filho é a própria doutrina. Assim como a afirmação, deu a vida ao filho, deve-se entender como, gerou o filho que é a vida, assim a sentença, deu ao filho a doutrina, tem o sentido de, gerou o filho que é a doutrina. Por isso, quando o filho diz, minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou, deve-se entender como se dissesse, eu não existo por mim mesmo, mas por aquele que me enviou. Capítulo 3. Outra regra para a doutrina sobre o Espírito Santo. Sobre o Espírito Santo, do qual não está dito, esvaziou-se de si mesmo e assumiu a condição de servo, diz o próprio Senhor, quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e vos anunciará. Poder-se-ia pensar que talvez o Espírito Santo seja nascido de Cristo, como este o é do Pai. Com efeito, falando de si mesmo dissera ele, minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Do Espírito Santo, porém, diz, não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e, porque receberá do que é meu, e vos anunciará. Apresentou, contudo, a razão da assertiva, receberá do que é meu, ao dizer, tudo o que o Pai tem é meu, por isso vô-lo disse, ele receberá de mim. Resta-nos agora provar como o Espírito Santo também recebeu tudo do Pai, tal como o Filho. O processo, conforme dissemos, deve ser mediante a reflexão sobre a sentença, quando vier o Paráclito que vos enviarei de junto do Pai, o Espírito da verdade que vem do Pai, ele dará testemunho de mim. Como procede do Pai, disse que não fala de si mesmo, e assim como o Filho, não é inferior por ter dito, o Filho por si mesmo nada pode fazer, mas somente aquilo que vê o Pai fazer. Não disse estas palavras tendo em conta a forma de servo, mas a forma de Deus, como já demonstramos. Elas não insinuam que seja inferior, mas que procede do Pai. Do mesmo modo, não se infere que o Espírito Santo seja inferior, pelo fato de Cristo dizer, não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Esta sentença indica apenas que o Espírito Santo procede do Pai. Mas de que modo o Filho procede do Pai e também, como o Espírito Santo procede do Pai, dissertaremos em outro lugar se Deus me conceder e o quanto me ajudar, assim como sobre a razão de ambos não serem chamados filhos, nem gerados, mas o primeiro ser chamado Filho unigênito, e o Espírito Santo nem filho nem gerado, pois, se fosse gerado, seria também filho. Capítulo 4. A glorificação do Filho pelo Pai não prova a desigualdade. Estejam agora atentos, se puderem, os que, com a pretensão de demonstrar que o Pai é superior ao Filho, julgaram servir-lhes de argumento o fato de o Filho dizer, Pai, glorifica-me, pois o Espírito Santo também o glorifica. Será, por isso, maior que o Filho. Se o Espírito Santo glorifica o Filho, porque receberá do Filho, e dele receberá, é porque tudo aquilo que o Pai tem, é dele também. Assim está claro que, quando o Espírito Santo glorifica o Filho, é o Pai que glorifica o Filho. Deduz-se daí que tudo o que o Pai tem, não é somente do Filho, mas também do Espírito Santo, pois o Espírito Santo tem o poder de glorificar o Filho, o qual o Pai glorifica. Assim, se aquele que glorifica, é maior do que aquele a quem glorifica, concordem os adversários que sejam iguais os que se glorificam mutuamente. Está escrito que o Filho glorifica o Pai, pois diz, eu te glorificarei na terra. Precavenham-se, pois, de incorrer em erro ao pensar que o Espírito Santo é superior aos dois, porque glorifica o Filho, a quem o Pai glorifica, pelo fato de não se encontrar nenhuma citação onde o Espírito Santo seja glorificado nem pelo Pai nem pelo Filho. Capítulo 5. A missão do Filho e do Espírito Santo. A missão do Filho por si mesmo.
A missão do Espírito Santo. Convencidos de seu erro em relação a esse ponto da doutrina, os adversários apresentam outro argumento dizendo: aquele que envia é maior do que o enviado, portanto, o Pai é maior do que o Filho, pois o Filho várias vezes assevera ter sido enviado pelo Pai. E também é ele maior do que o Espírito Santo, pois Jesus disse a seu respeito, que o Pai o enviará em meu nome. E o Espírito Santo é inferior a ambos, porque o Pai o envia, como já lembramos, e o Filho também o envia ao dizer: se eu for, enviá-lo-ei a vós. Nesta questão, pergunto primeiramente de onde e para onde o Filho foi enviado. Diz o Filho: saí do Pai e vim ao mundo, de novo deixo o mundo e vou para o Pai. Portanto, sair do Pai e vir a este mundo é ser enviado. O que significa então o que o mesmo evangelista escreve a seu respeito: estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. E em seguida, veio para o que era seu. Com efeito, veio para onde foi enviado. Ora, se foi enviado a este mundo, porque saiu do Pai e veio a este mundo, e se estava neste mundo, foi então enviado aonde já se encontrava. Aliás, são palavras de Deus registradas nas profecias: porventura não encheu o céu e a terra. Se dizem referência ao Filho, alguns afirmam que este tenha falado aos profetas ou pelos profetas, aonde foi enviado senão aonde já se encontrava. Estava presente em todas as partes aquele que disse: porventura não encheu o céu e a terra. Se a sentença faz referência ao Pai, onde podia ele estar, sem seu verbo, e sem sua sabedoria que atinge fortemente de uma extremidade à outra, e dispõe todas as coisas com suavidade. Mas não podia estar em todas as partes sem seu Espírito. Assim, se Deus está presente em toda parte, também aí está o seu Espírito. Assim, aquele salmista que não encontrou um lugar aonde ir, ao se afastar da face de Deus, diz: se subo ao céu, tu lá estás; se me prostro nos infernos, neles te encontras presente. Querendo dizer que Deus está presente em todas as partes, citou antes o seu Espírito, ao dizer: para onde irei, a fim de ficar longe de teu Espírito? E para onde fugirei da tua presença? Com base nessas citações, pode-se perguntar, se o Filho e o Espírito Santo são enviados aonde já se encontravam, como se há de entender essa missão do Filho e do Espírito Santo? Pois a respeito do Pai, em parte alguma se lê que tenha sido enviado. A respeito do Filho, o apóstolo de fato escreve: quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus e seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam sob a lei. Disse ele: enviou o seu Filho, nascido de mulher. Todavia nenhum católico ignora que, com esse termo, mulher, não quis insinuar a privação da virgindade, mas indicar apenas a diferença de sexo, conforme o modo hebraico de se expressar. Assim, quando diz: enviou Deus o seu Filho, nascido de mulher, indica com toda clareza que o Filho foi enviado ao lugar onde nasceu formado de mulher. Portanto, enquanto nasceu de Deus, encontrava-se já neste mundo, porém, enquanto nasceu de Maria chegou a este mundo como enviado. Por isso, não pôde ser enviado pelo Pai sem o Espírito Santo, não somente porque está insinuado que, quando o enviou, ou seja, quando o fez nascer de mulher, não o fez sem o Espírito Santo, mas também porque o Evangelho testemunha, manifesta e evidentemente, que a Virgem que perguntava: como é que vai ser isso? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com sua sombra. E Mateus escreve: achou-se grávida pelo Espírito Santo, Mateus capítulo 1, versículo 18. Além disso, no profeta Isaías, o próprio Cristo fala deste modo sobre sua futura chegada: e agora o Senhor Deus me enviou com seu Espírito, Isaías capítulo 48, versículo 16.
É possível que alguém nos force a dizer que o Filho foi enviado por si mesmo, pois a concepção e o parto de Maria são operações da Trindade que, pela sua ação criadora, tudo criou. Ora, como o Pai o teria enviado, se ele a si mesmo se enviou? Respondo solicitando, primeiramente, que me digam, se puderem, como o Pai o santificou, se ele próprio se santificou. Pois, ambas as coisas afirma o mesmo Senhor, ao dizer, aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo dizes, blasfemas, porque eu disse, sou filho de Deus, João capítulo 10, versículo 36. E em outra passagem, diz, e por eles, a mim mesmo me santifico, João capítulo 17, versículo 19. Pergunto ainda, como o Pai o entregou, se ele próprio se entregou? Pois, o apóstolo afirma ambas as coisas, quem não poupou o seu próprio filho, e o entregou por todos nós, Romanos capítulo 8, versículo 32. E em outra passagem, o mesmo diz sobre o Salvador, ele me amou e se entregou a si mesmo por mim, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Creio que eles responderão, se conhecerem bem essas palavras, que é uma só a vontade do Pai e a do Filho, e inseparáveis são suas operações. Se, portanto, concordam que a encarnação e o nascimento no seio da uma virgem, em que está compreendida a missão do Filho, foram realizados de modo inseparável, através de uma e mesma operação do Pai e do Filho, não se pode tampouco excluir dessa operação o Espírito Santo, pois está escrito com toda clareza, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Se prosseguirmos na investigação, talvez fique mais claro o que estamos indagando, como Deus enviou seu Filho. Ordenou-lhe que viesse, e ele logo obedecendo, veio, suplicou-o de vir, ou somente o exortou. Seja como for, o certo é que a vinda se fez pela palavra, e a palavra de Deus é o mesmo Filho de Deus. Por isso, quando o enviou pela palavra, ocorreu que ele foi enviado pelo Pai e seu Verbo. Portanto, o mesmo Filho foi enviado pelo Pai e o Filho, porque o Verbo do Pai é o próprio Filho. Quem haverá que abrace tão sacrilega opinião e chegue a pensar que o Pai fez tão somente seu Verbo temporal, a fim de que o seu eterno Filho fosse enviado e aparecesse no tempo, revestido da carne? O certo é que o próprio Verbo de Deus, que estava desde o princípio junto de Deus e era Deus, isto é, a própria sabedoria de Deus que existia fora do tempo, nesse mesmo tempo, manifestou-se na carne. O certo é que ele devia aparecer na carne, no tempo, mas no próprio Verbo de Deus que estava desde o princípio junto de Deus e era Deus, e na própria sabedoria de Deus que existia sem o tempo. Assim, como sem qualquer início do tempo, no princípio existia o Verbo e o Verbo era Deus, do mesmo modo sem qualquer relação com o tempo, existia nele o Verbo e, nesse tempo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ao chegar à plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho, nascido de mulher, ou seja, criado no tempo para surgir entre os homens como Verbo encarnado. O que estava no Verbo sem o tempo, foi criado. Pois a ordem dos tempos na eterna sabedoria de Deus, carece de tempo. Quando o Pai e o Filho agiram para que o Filho aparecesse na carne, foi chamado enviado aquele que apareceu na carne, tendo sido enviado por aquele que não se revestiu da carne. Pois, as coisas que se fazem no exterior perante os olhos corporais, têm sua origem na disposição interior da natureza espiritual e são por isso chamadas suas projeções ou enviadas. Contudo, a pessoa que recebeu a condição humana é a do Filho, não a do Pai. Por isso, quando o Pai invisível em união com o Filho também invisível, tornou visível o mesmo Filho, afirma-se que ambos o enviaram.
Se, entretanto, ao se tornar visível, o Filho deixasse de ser invisível como o Pai, ou seja, se a essência invisível do Filho se mudasse e se transformasse toda em criatura visível, dir-se-ia que o Filho seria apenas enviado, e não estaria mais na posição de quem envia junto com o Pai. Tendo, porém, assumido a condição humana, e tendo permanecido imutável a sua condição divina, é evidente que o Pai e o Filho invisíveis, ambos fizeram o que apareceu no Filho, ou seja, o mesmo e o próprio Filho invisível foi enviado pelo Pai invisível e pelo Filho igualmente invisível. Porque então ele diz, não venho por mim mesmo. Isto afirma conforme a sua condição de servo, do mesmo modo como disse, eu a ninguém julgo. Se, portanto, denominasse o Filho, o enviado, pelo fato de se ter tornado visível numa criatura corporal aquele que sempre permanece oculto na sua natureza espiritual para os olhos dos mortais, torna-se fácil então entender por que o Espírito Santo é também denominado enviado. Pois ele tornou-se igualmente, no tempo, uma espécie de criatura na qual pôde se revelar visivelmente. Isso quando desceu por sobre o próprio Senhor na figura corpórea de uma pomba, ou quando 10 dias após a ascensão, no dia de Pentecostes, veio, de repente, um ruído semelhante ao soprar de impetuoso vendaval e apareceram umas como línguas de fogo que foram pousar sobre cada um dos apóstolos. Essa operação visível, oferecida aos olhos dos mortais, denominou-se missão do Espírito Santo, não porque se tenha manifestado em sua essência, que é invisível e incomunicável como a do Pai e a do Filho, mas para que os corações dos homens, comovidos por tais sinais exteriores, se voltassem, através da manifestação temporal daquele que veio, para a eternidade oculta daquele que sempre está presente. Capítulo 6. Sobre as epifânias do Espírito Santo. Em passagem alguma está escrito que Deus Pai seja maior do que o Espírito Santo, ou que o Espírito Santo seja menor do que o Pai. Isso porque a criatura assumida, em que o Espírito Santo se manifestou, não foi assumida como o Filho do homem a assumiu, quando nela se manifestou a pessoa do Verbo de Deus. A encarnação deu-se, não para o Filho do homem possuir o Verbo como o possuem os santos e sábios, mas sim para o possuir como nenhum de seus companheiros. Tampouco, para que o Verbo viesse com mais plenitude ou para possuir uma sabedoria mais sublime que os demais santos, mas por ser ele o próprio Verbo. Uma coisa é o Verbo na carne, outra coisa é o Verbo feito carne, ou seja, uma coisa é o Verbo no homem e outra o Verbo feito homem. O termo carne é empregado no sentido de homem, quando se diz, e o Verbo se fez carne, e também, e toda a carne verá a salvação de Deus. Carne indica aí o homem, não sem alma ou sem inteligência, mas toda a carne, equivale a todo homem. Nas aparições do Espírito Santo não foi assumida a criatura do mesmo modo que o Verbo assumiu a carne e a forma humana no seio da Virgem Maria. O Espírito Santo não santificou a pomba nem o vento nem o fogo e nem os uniu eternamente a si e à sua pessoa, de modo a perfazer com ele uma unidade e uma forma, a não ser que se queira dizer que a natureza do Espírito Santo é de tal modo mutável e transformável que ele se transformou nas figuras mencionadas, como a água se converte em gelo. Essas figuras aparecerão quando foi oportuno, como um gesto de serviço da criatura a seu Criador, obedecendo a um sinal de quem permanece imutável em si mesmo, com a finalidade de significá-lo e mostrá-lo. Assim, foi oportuno para os mortais, que realidades mudadas e transformadas tivessem um significado e revelassem algo diferente. Por isso, embora aquela pomba seja denominada Espírito Santo, e se tenha dito a respeito do fogo, e apareceram umas como línguas de fogo, que se distribuíram e foram pousar sobre cada um deles, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os impelia que falassem, para significar o Espírito Santo,
por esse fogo assim como pela pomba, não podemos, contudo, chamar o Espírito Santo de Deus pomba, nem Deus fogo, do mesmo modo como chamamos o Filho de Deus e homem. E não podemos tampouco denominá-lo desse modo quando o Filho é chamado Cordeiro de Deus no dizer, não somente de João Batista, eis o Cordeiro de Deus, mas também de João Evangelista, o vidente do Cordeiro imolado do Apocalipse. Pois a visão profética não se mostra aos olhos corporais mediante formas corpóreas, mas se mostra ao Espírito, por meio de imagens espirituais de seres corpóreos. Todos os que viram a pomba e o fogo viram-nos com seus olhos, ainda que, a respeito do fogo, se possa discutir se foi visto pelos olhos ou pelo Espírito, tendo em conta as palavras empregadas. Não está dito, viram línguas divididas como de fogo, mas, pareceram-lhes. Não tem o mesmo significado, pareceu-me e vi. Nessas visões espirituais de imagens corpóreas, costuma-se dizer, pareceu-me a mim e vi, porém, nas manifestadas por figuras corpóreas percebidas pelos olhos, não se costuma dizer, pareceu-me a mim, mas simplesmente, vi. Pode haver discussão sobre como foi visto aquele fogo, se com o olhar interior no espírito, ou se com os olhos corporais. Com relação à pomba, como está escrito, desceu em figura corporal, e ninguém duvida que tenha sido vista com os olhos. Se dizemos que o Filho é a pedra, pois está escrito a pedra, porém, é Cristo, não podemos dizê-lo nesse mesmo sentido que o Espírito Santo é pomba ou fogo. A pedra já existia como criatura e, pela sua contextura, foi aplicada a Cristo por ela significado, do mesmo modo como a pedra, que servira de travesseiro a Jacó e por ele foi ungida, tendo servido para significar a presença do Senhor. E igualmente como se diz que Isaque era Cristo por ter levado sobre os ombros a lenha para o sacrifício. Nessas realidades já existentes, esteve oculta uma ação significativa, o que não acontece com a pomba e o fogo que se manifestaram em certo momento para figurar aquelas realidades. Considero que as figuras da pomba e do fogo são mais semelhantes à chama que apareceu a Moisés na sarça e àquela coluna que acompanhava o povo no deserto e aos raios e trovões, por ocasião da promulgação da lei no Monte Sinai. A figura material desses elementos surgiu com uma finalidade representativa e passageira. Capítulo 7. Dúvidas sobre as aparições divinas. Devido a essas formas corporais, que serviram para significar o Espírito Santo, e que tiveram uma existência passageira para impressionar os sentidos humanos, afirma-se que ele também foi enviado. Não se pode dizer, porém, que por isso ele seja inferior ao Pai, como se diz do Filho na forma de servo. Esta foi inerente à unidade da pessoa, ao passo que aquelas figuras corporais apareceram de modo transitório para demonstrar o que era preciso, e logo depois deixaram de existir. Por que então não se diz que o Pai foi enviado através daquelas figuras corporais, fogo da sarça, coluna de nuvem ou de fogo, relâmpagos na montanha, e outros fenômenos, quando, segundo as Escrituras, falou aos patriarcas, se era ele que se manifestava através desses tipos de criaturas e aquelas formas corporais, apresentadas aos olhares humanos. E se era o Filho que se manifestava mediante essas figuras, porque se chama enviado, apenas depois que nasceu de mulher, conforme diz o apóstolo, quando chegou a plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho, nascido de mulher, se antes já havia sido enviado ao aparecer aos patriarcas mediante aquelas formas mutáveis e criadas. Se não se pode dizer com propriedade que o Filho foi enviado senão quando o Verbo se fez carne, porque se diz que o Espírito Santo foi enviado, se não houve encarnação. E se, por meio daquelas realidades visíveis encontradas na lei e nos profetas, não se manifestavam nem o Pai, nem o Filho, mas só o Espírito Santo, porque se diz agora ser ele enviado, se já antes fora enviado mediante aquelas figuras.
Nessa questão tão complexa, a primeira coisa a investigar, com a ajuda de Deus, será se o Pai, o Filho, o Espírito Santo aparecerão aos patriarcas nessas formas criadas, se alguma vez apareceu o Pai, outras o Filho, outras o Espírito Santo, e se apareceu alguma vez o Deus Uno sem distinção de pessoas, ou seja, a própria Trindade. Qualquer seja o resultado dessa investigação, será preciso examinar em seguida se, para aquela finalidade, foi formada uma criatura na qual Deus, se assim julgou oportuno, se mostrava de fato aos olhos humanos, ou se os anjos, já existentes, eram enviados para falar em nome de Deus, assumindo alguma forma de criatura corpórea, em aparência visível necessária para a sua missão, ou se, por um poder a eles concedido pelo Criador, transformavam e convertiam em figuras acomodadas e aptas para sua atuação, o próprio corpo sutil, ao qual não estão sujeitos, mas governam. Examinaremos finalmente, o que determinamos investigar, ou seja, se o Filho e o Espírito Santo foram antes enviados, e se foram enviados, qual a diferença entre aquela missão e a que lemos no Evangelho, ou se nenhuma das pessoas foi enviada, a não ser o Filho, quando nasceu da Virgem Maria, e o Espírito Santo, quando apareceu em forma visível, seja de pomba, seja de línguas de fogo. Capítulo 8. Toda a Trindade é invisível. Não demos importância àqueles que, inspirados nas coisas carnais, consideraram mutável e visível a natureza e a sabedoria do Verbo de Deus, o qual, permanecendo em si mesmo, tudo renova, e a quem chamamos Filho único de Deus. Entregaram-se à investigação das coisas divinas com o coração empedernido e com mais atrevimento do que espírito religioso. Sendo a alma uma substância espiritual e tendo sido criada não por outro, mas por aquele que tudo criou, embora mutável, não é visível. Estes princípios eles os aplicaram ao Verbo e à sabedoria de Deus, por quem tudo foi feito e que é não somente invisível, mas também imutável, dos estes que a alma não possui. Essa imutabilidade divina é mencionada na Escritura, onde se lê, permanecendo em si mesma, renova todas as coisas. E eles, tentando sustentar o malogro de seu erro com testemunhos das divinas Escrituras, alegam em sua defesa a sentença do apóstolo Paulo e atribuem somente ao Pai, excluindo o Filho e o Espírito Santo, o que é afirmado sobre o Deus único, ou seja, a Trindade, ao Rei dos séculos, ao Deus incorruptível, invisível e único, honra e glória pelos séculos dos séculos, e, em outro lugar, o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade, que habita uma luz inacessível, que nenhum homem viu, nem pode ver. Creio que já dissertei o suficiente sobre como entender essas citações. Capítulo 9. As três pessoas são imortais e invisíveis. 15 Aqueles que atribuem essas verdades apenas ao Pai, com exclusão do Filho e do Espírito Santo, afirmam que o Filho é visível tanto na carne assumida da Virgem, como já o era antes em si mesmo. Pois, dizem eles, o Filho apareceu aos olhos dos patriarcas. E se lhes disseres, se o Filho é visível em si mesmo, será também mortal em si mesmo, querem que somente ao Pai sejam aplicadas as palavras, o único que possui a imortalidade, e se lhes disseres que, se o Filho é mortal pela carne assumida, devem concordar que pela mesma razão também seja visível. Mas eles respondem, não dizemos que o Filho seja mortal somente depois da encarnação, mas, assim como já era antes visível, também era mortal. Ora, dizem que o Filho é mortal devido à carne, mas não é somente o Pai, excluindo o Filho, que possui a imortalidade, pois o Verbo, pelo qual todas as coisas foram feitas, possui igualmente imortalidade. Não é pelo fato de se ter revestido de carne que perdeu a imortalidade, pois isso não acontece nem mesmo à alma humana, quando morre o corpo, conforme disse o Senhor, não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma.
deveriam defender que o Espírito Santo também assumiu a carne, e isto, certamente, os deixaria um tanto confusos. Pois, se o Filho é mortal porque se revestiu de carne mortal, como poderão crer que apenas o Pai, com exclusão do Filho e do Espírito Santo, possui a imortalidade, se o Espírito Santo não assumiu a carne? E se o Espírito Santo não possui a imortalidade, o Filho tampouco é mortal por se ter revestido da carne. Se, porém, o Espírito Santo é imortal, conclui-se que não se referem somente ao Pai as palavras, o único que possui a imortalidade. Julgam poder demonstrar desse modo a mortalidade do Filho antes da encarnação, alegando que a mutabilidade pode chamar-se de algum modo mortalidade, no mesmo sentido em que se diz que a alma morre, não porque mude ou se transforme em um corpo ou em alguma outra substância, mas se considera mortal pelo fato de existir em substância agora diferente da de antes, deixando de ser o que era. Dizem eles, antes de o Filho de Deus nascer da Virgem Maria, apareceu aos patriarcas não numa mesma figura, mas sob múltiplas aparências, ora de um modo, ora de outro, e assim tornou-se visível em si mesmo, já antes de se encarnar, e sua essência era visível aos olhos mortais, logo é mortal, porque foi mutável. E dizem a mesma coisa a respeito do Espírito Santo que apareceu ora como pomba, ora como fogo. Concluem, por isso, que não a toda a Trindade, mas somente ao Pai se aplicam as palavras, ao Deus incorruptível, invisível e único, e, bendito, o único que possui a imortalidade, que habita uma luz inacessível, que nenhum homem viu nem pode ver. Deixando de lado, portanto, esses adversários que, não chegando sequer a compreender a essência invisível da alma, tornarão-se mais incapazes ainda de conhecer a essência de um só e único Deus, ou seja, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a qual permanece não somente invisível, mas também imutável, e que, por isso, possui a verdadeira e autêntica imortalidade. Nós, porém, que afirmamos que nem o Pai nem o Filho, nem o Espírito Santo jamais aparecerão aos olhos corpóreos, a não ser na figura de um ser criado submetido ao seu poder, continuemos na investigação dentro da paz católica no esforço tranquilo, dispostos a nos corrigir se formos chamados à atenção, fraterna e honestamente, e mesmo a sermos mordidos pelo inimigo, se ele estiver com a verdade. E vejamos se Deus, sem distinção de pessoas, apareceu aos patriarcas antes da vinda de Cristo na carne, ou se alguma das três pessoas da Trindade, ou se uma após outra, como que por turno.